O festival ele é anterior à própria Kinoarte, né? O festival era Mostra Londrina de Cinema antigamente. O Caio Júlio Cesário, inclusive secretário de Cultura hoje na cidade, ele fez uma oficina aqui de cinema Super 8 na época, acho que em 99, 98, se não me engano. E aí dali surgiu um núcleo, um pessoal começou a se organizar e aí eles realizaram a primeira Mostra Londrina de Cinema naquele ano, que foi basicamente uma competitiva de filmes Super 8, que era ainda um suporte analógico bem antigo, que estava tendo um revival assim nos anos 90. Então muita gente, várias regiões do Brasil, estavam produzindo curtas-metragens nesse formato. Então a oficina aqui em Londrina foi uma oficina de realização nesse formato, foi quando o pessoal de Londrina teve contato para fazer um filme mesmo, em 3 semanas. Veio um pessoal de São Paulo para ministrar essa oficina. E a partir dali começou a realização da Mostra Londrina de Cinema, né? Foi uma mostra de Super 8 até a quinta edição. Na quinta edição já começou a abrir para suporte de vídeo. Foi quando a Kinoarte surgiu, a gente fundou a Kinoarte, a gente já meio que ajudava na produção da mostra, que era do Caio e do Guilherme, não era uma coisa da Kinoarte. Aí a gente fez um catadão assim dos últimos 15 anos de quem tinha produzido vídeo na cidade. Então a partir daquele ano a gente começou a incluir uma programação de vídeo, então passou para outro suporte. E o suporte analógico a gente pegou bem essa transição, né? Acabou o suporte analógico, começou-se a produzir cinema independente no suporte digital. E a partir de então a gente começou a incluir as competitivas, né? O festival fez uma competitiva londrinense, então a partir daquele ano, todo ano a gente fez uma categoria para reunir as produções locais e também estimular e dá prêmio todo ano para essa categoria. E exibe durante esse período do festival. São todos esses filmes que é muito difícil a gente ter no cinema comercial da cidade. A gente acompanha os festivais do Brasil e do mundo e faz uma seleção de filmes para poder ter aqui nesse período. Então é basicamente a hora que a gente tem a oportunidade de ver esses filmes todos, tanto esses filmes estrangeiros, né, de cinematografia do mundo inteiro, filme coreano, filme chinês, israelense, filme, não só o cinema americano, e também foi a oportunidade que a gente tem de botar em colocar, vamos dizer, em exibir também esses filmes brasileiros que estão rodando o mundo inteiro e que não chega para o público brasileiro. É muito engraçado, assim. Tem um cinema brasileiro que é muito visto fora do Brasil, tem filmes brasileiros que passam por 50 festivais internacionais e não entra em cartaz no circuito comercial no Brasil, né? E às vezes tem filme brasileiro que está em cartaz na França e não entra em cartaz no Brasil. Então esse tipo de filmes são esses filmes brasileiros que são muito vistos pelo mundo, que a gente também reúne nesse período para poder exibir aqui, para a gente poder assistir também. O audiovisual ele cresce assustadoramente, assim, é uma coisa que vai fazer parte das vidas das pessoas. E uma das frentes da Kinoarte sempre foi formar os profissionais da cidade, né? Então a gente, por muito tempo a gente fez oficinas, tanto durante o festival quanto durante o ano, que a gente sempre trouxe grandes diretores e profissionais renomados na área, exatamente para a gente poder aprender e começar a produzir aqui. Hoje a gente tem produções feitas em Londrina basicamente com 100% de equipe londrinense. Isso era uma coisa impossível 15 anos atrás, porque era uma questão técnica muito complicada, a gente não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então assim, as duas coisas facilitaram, tanto a democratização dos equipamentos, barateamento dos equipamentos, né, e o acesso que a gente tem hoje a esses equipamentos, e também a nossa formação aqui, que a gente conseguiu trazer muita gente muito boa para treinar esse pessoal daqui de Londrina. Então assim, hoje as pessoas estão preparadas e cada vez mais a gente tem que trazer mais, porque como eu disse, o audiovisual só cresce, ele vai cada vez mais fazer parte da vida das pessoas. Então para a gente é interessante sempre ter gente aqui para cada vez mais melhorar essa mão de obra local, assim, né? Para a gente ter pessoas realmente preparadas para esse mercado, que é um mercado que só cresce e vai ter espaço para todo mundo. Então, assim, quanto mais capacitado o pessoal daqui tiver, melhor para concorrer nesse mundo do audiovisual também, né? O Kino Cidadão é um projeto também que a gente tem muito orgulho de fazer todo ano. A gente tem projetos de exibição de filmes em escolas, mas durante o festival, como a gente tem uma sala de cinema com a programação fechada por uma semana no mínimo, 10 dias para o festival, o que a gente faz no período da tarde? A gente faz as crianças de escola pública assistir o filme com a condição ideal de assistir um filme, que é ir no cinema, tela grande, som alto, sala escura. E aí a gente faz questão de buscar as crianças na escola, então a gente tem apoio da empresa de transporte, né? Para ir buscar as crianças nas escolas e depois devolver. A gente tem apoio de umas empresas locais também que dão um lanchinho para as crianças, pipoquinho, refrigerante. Então todo ano a gente ocupa
todas as tardes ociosas, porque a gente não tem uma programação do Festival de Cinema Adulto no período da tarde, porque é o período que as pessoas estão trabalhando. Obviamente a gente não ia ter um público muito grande se a gente tivesse exibindo um filme. Então a gente deixa a parte da noite para os filmes da curadoria do festival e preenche todas as tardes com 2 sessões por tarde de escolas municipais, né? O público é muito diverso, assim, às vezes a gente tenta rotular quem que é o público do festival e é muito engraçado que quando você vai na sessão tem de tudo, tem estudante, tem idoso, não tem, a gente não tem um público específico, assim. A gente fala assim, a maioria é universitária da cidade, do público. Não, não é, no Festival de Cinema é engraçado que não é, assim. Tem de tudo mesmo, assim. Tem bastante idoso que vai muito ao cinema ainda e gosta da programação do festival. Tem adulto, tem jovem, tem de tudo mesmo, assim. Não tem... Mas é um público que está crescendo cada vez mais, assim. O pessoal... Acho que a questão da internet também, as informações, elas estão circulando mais e acho que as pessoas estão mais abertas, assim, para conhecer o novo, assim, né? Então elas estão menos refém desse cinema comercial. Acho que tem muita gente que quer ver uma outra coisa, né? Acho que eu acho que o festival cresceu, assim como a Kinoarte cresceu e assim como o audiovisual cresceu na vida das pessoas, assim. Então a gente acompanhou esse crescimento, eu acho, né? Era uma coisa modesta ali, de pequenos realizadores, de Super 8, que era uma coisa bem mais artesanal, vamos dizer, era um cinema artesanal, porque você tinha que filmar ele, mandar revelar o filme, montar. Era uma coisa muito manual mesmo, fazer um curta, né, no começo. E aí quando foi digitalizando, foi facilitando, foi aumentando a quantidade de produções, e acho que o festival foi acompanhando isso. A gente foi aumentando os filmes exibidos, hoje a gente exibe cerca de 70 filmes em 10 dias, assim, entre curtas, médias e longas. O nosso sonho é ter uma coisa mais estável, vamos dizer assim, né? Porque cada ano é uma instabilidade, você não sabe se vai ter recurso para fazer, a gente quer fazer muita coisa, quer trazer muito curso, quer trazer os ótimos profissionais para cá, mas tem ano que não tem o recurso para isso, então a coisa vai crescendo assim, nessa instabilidade, né? Trabalhar com cultura no Brasil é muito difícil. Então todo ano a gente começa do zero, a gente não tem nada garantido, então é uma batalha para conseguir o recurso e para depois fazer e encaixar tudo que a gente quer nesse recurso que a gente tem, né? No passado, por exemplo, a gente não tinha recurso nenhum. E mesmo assim a gente fez um festival de 10 dias, a gente negociou com os diretores diretos, sem distribuidores, vários foram muito solícitos, liberaram vários filmes, a gente conseguiu fazer o que no Cidadão é a mesma coisa, a gente conseguiu o apoio do transporte, do lanchinho das crianças, da Secretaria de Educação, levou as crianças do mesmo jeito. Então acho que essa é a dificuldade, essa estabilidade, assim, né? Mas a gente quer fazer um festival com centenas de oficinas, com centenas de filmes e quanto mais dias de exibição, melhor, assim, né? Porque filme a gente sabe que tem muito para exibir, muito filme bom que a cidade não viu, e a gente sabe que tem muita gente boa querendo trocar e passar informação pra gente para poder aprender e pra gente fazer nossas produções também.